É sexta-feira. É manhã de sexta-feira, dia 6 de agosto de 1852. E a gente está no meio do Oceano Atlântico. Faz 26 dias que a gente está em alto mar, num barco à vela relativamente pequeno, um brigue que se chama Helen. E no porão desse barco estão guardados muitos espécimes raros, muitos deles que são completamente novos e desconhecidos para os ingleses. Foram todos coletados nos últimos 4 anos, no meio da floresta amazônica brasileira. São, por exemplo, potes cheios de peixes, são insetos, periquitos e inclusive também alguns espécimes vivos, como 3 macacos e um cão selvagem. Mas hoje, nessa sexta-feira de agosto, o capitão se aproxima com o rosto bem pálido e diz assim: "Temo que o barco esteja pegando fogo. Venha e veja o que você acha." Foi para um jovem explorador inglês que o capitão falou isso. Foi esse o jovem que passou os últimos 4 anos na Amazônia brasileira, coletando espécimes valiosos, fazendo registros, descobrindo espécies novas, em busca da solução do mistério dos mistérios, a origem das espécies. Esse jovem tem agora 29 anos. 10 meses atrás, ainda quando ele estava na floresta, no meio da floresta, esse jovem contraiu uma febre e quase morreu. Enquanto estava naquele estado, eu ficava constantemente meio pensando, meio sonhando, com toda a minha vida passada e esperança futura, e pensando que talvez tudo isso estivesse condenado a terminar aqui no Rio Negro. Bom, a vida dele não terminou, ele conseguiu resistir, por fim, à doença tropical, e então ele finalmente embarcou de volta para a terra natal dele, a Inglaterra, levando todos os registros que ele tinha feito e também uma coleção de muitos exemplares valiosos dos espécimes que ele tinha coletado durante todo esse tempo em expedição. Mas nessa manhã do mês de agosto de 1852, depois de 26 dias no mar atravessando o Oceano Atlântico, o capitão veio dizer que o barco parecia que estava pegando fogo. E então o jovem foi com o capitão verificar. E realmente tinha fumaça subindo do convés. A tripulação, que era muito pequena, tentou de todo jeito apagar o fogo, jogando baldes de água e mais baldes de água, mas não adiantou. Não foi suficiente. Em pouco tempo, o fogo tinha dominado toda a embarcação. Então o capitão pegou o cronômetro dele, a bússola, o sextante, e a tripulação preparou o barquinho de resgate. Peguei uma caixinha com algumas camisas e coloquei dentro dela os meus desenhos de peixes e de palmeiras, que por sorte estavam à mão. E do barco de resgate, só com essa caixinha na mão, o jovem assistiu o brigue Helen ser completamente consumido pelo fogo e afundar no meio do mar. Foi agora, quando o perigo passou, que eu comecei a realmente sentir o tamanho da minha perda. Com que prazer eu observei cada inseto raro e curioso que eu acrescentei à minha coleção. Quantas vezes, quase vencido pela febre, eu me arrastei para a mata e fui recompensado com alguma espécie desconhecida e bela. Quantos lugares em que nenhum pé europeu, exceto o meu, tinha pisado, teriam sido trazidos de volta à minha memória através dos pássaros e dos insetos raros que eles forneceram para minha coleção. Quantos dias e semanas cansativos eu passei, sustentado apenas pela esperança de levar para casa muitas formas novas e belas daquelas regiões selvagens. E agora tudo se foi. E eu não tenho um único espécime para ilustrar as terras desconhecidas em que eu pisei, ou para trazer de volta a lembrança das cenas selvagens que eu testemunhei.
Você está ouvindo 20 Mil Léguas, o podcast de ciências e livros. Eu sou a Sofia Nestrovski. E eu sou a Leda Cartoon. Esse é um podcast feito pela 451, a revista dos livros, em parceria com a Megafauna, Livros no Centro, e conta com o apoio do Instituto Serra Pilheira. A gente abre agora a sequência final dessa primeira jornada, na qual a gente lê os cientistas como escritores. No caso dessa primeira temporada, a gente leu o cientista/escritor Charles Darwin. Se você não ouviu os 8 episódios que vêm antes desse, a gente recomenda muito que você pare agora e escute essa sequência antes de escutar esse aqui e o episódio da semana que vem. Mas então, por que a gente abriu essa sequência final falando desse jovem inglês sobre quem você acabou de ouvir, que está agora num brigue no meio do Oceano Atlântico? E por que a gente está falando dele e do incêndio que ele viveu no meio do mar depois de anos na floresta amazônica? Eu estou falando de um jovem naturalista que gostava muito de besouros e que viveu na Inglaterra no período da Rainha Vitória, que fez uma viagem para terras distantes e, enquanto viajava, enviou os espécimes que ele coletava de volta para a Inglaterra. A sua busca era por solucionar o mistério dos mistérios, a origem das espécies e a forma como as espécies se transformam. Foi um jovem que leu Os Princípios de Geologia, do Charles Lyell, um livro que foi muito importante para ele. E que leu também Thomas Malthus e entendeu que, na luta pela sobrevivência, as gerações de espécies se ramificam como numa grande árvore. Um jovem que foi para uma ilha e se deu conta de que as ilhas são um laboratório perfeito para entender como funciona a evolução. E é um sujeito que, quando mais velho, teria uma barba bem longa e bem branca. Mas a gente não tá falando do Charles Darwin. O Darwin nunca viveu um incêndio num navio, nem perdeu todos os espécimes que tinha coletado na sua viagem no Beagle. Como você já sabe, ele enviou todas as amostras de volta para a Inglaterra em segurança. E ele voltou para casa. Depois de 4 anos e 9 meses. E ele voltou inteiro, ainda que muito magrinho, como minha irmã fez questão de dizer quando ela viu Darwin pela primeira vez na volta dele. E ele teve todas as condições para amadurecer, no tempo dele, no tempo próprio dele, a sua teoria. Todas as condições para escrever o seu grande livro. Já o jovem que se chamava Alfred Russel Wallace, não. Ele nasceu 14 anos depois do Darwin. Nasceu no país de Gales, em circunstâncias bem diferentes das do Darwin. Ele não era de uma família abastada, nem de uma família inserida no meio científico e cultural inglês. As condições financeiras da família eram ruins e foram ficando cada vez piores. O Wallace não estudou em boas escolas, nem foi conduzido pelo pai a estudar medicina e depois estudar para ser clérigo. Ele foi forçado a sair da escola quando tinha 14 anos e teve que batalhar bastante para conseguir coisas que, para o Darwin, foram entregues de bandeja. O Darwin foi convidado a viajar no Beagle pelo professor dele quando ele estudava em Cambridge. O Wallace não recebeu convite nenhum, e quando ele decidiu viajar, ele pegou carona num navio. As despesas do Darwin durante a viagem foram todas pagas pelo pai dele. Já o Wallace teve que se autofinanciar, vendendo várias coleções de espécimes que ele coletava. E quando o Wallace foi viajar para a floresta amazônica, quando ele veio para o Brasil, o Darwin já tinha deixado o nosso país já fazia muitos anos. Ele estava há bastante tempo instalado na casa de Down e já tinha inclusive escrito, mas não publicado, o ensaio sobre a seleção natural. O ensaio queria trazer a solução do mistério que o Wallace queria resolver. Mas o Wallace não sabia que tinha alguém se aproximando dessa solução. Wallace tinha lido com muito entusiasmo o relato que o Darwin tinha escrito de quando esteve no Beagle, e ele agora queria fazer a sua própria viagem. E fez. Bom, e o que aconteceu quando ele voltou? Quando ele voltou com as mãos vazias e as lembranças de toda uma viagem para as terras tropicais?
Se a gente parar e lembrar agora rapidinho da volta do Darwin para a Inglaterra, depois da viagem do Beagle, o que o Darwin fez? Ele começou seus cadernos da transmutação e ele foi conhecendo um monte de outros cientistas. Ele foi fazendo trocas, encomendando análises. Para o Wallace, a primeira viagem não tinha sido ainda o suficiente. Ele tinha acabado de completar 30 anos e tinha conseguido reunir muitos dados, mas tinha também perdido muita coisa. E para ele não era tão simples quanto foi para o Darwin se inserir numa rede de cientistas. O Wallace ainda não tinha uma teoria. E o que ele sentia é que ainda precisava viajar mais. O Darwin, quando chegou, foi para a cidadezinha de Down e nunca mais saiu de lá. O Wallace, 18 meses depois de ter chegado de volta, decidiu embarcar de novo. E dessa vez, para um outro novo mundo, para talvez a parte mais desconhecida do globo para um homem inglês comum. A Malásia. E essa segunda viagem durou 8 anos. Foram 8 anos, uma grande expansão das cartografias e dos registros zoológicos e botânicos, e centenas e mais centenas de espécies novas descobertas, principalmente de espécies de besouros. Para você ter uma ideia, na região norte da ilha de Bornéu, em 14 dias, o Wallace coletou 320 espécies diferentes de besouros, sendo que em um só dia ele encontrou 76 variações, e 31 delas eram totalmente novas para ele. Muitas dessas espécies têm até hoje o nome do Wallace, como é o caso da Ectatorphinus wallacei ou a Chiophalpus wallacei. Nesse período, a questão sobre como as transformações das espécies podiam ter acontecido raramente saía da minha cabeça. O Wallace também leu Thomas Malthus enquanto estava na Malásia e também aplicou a teoria do Malthus aos animais e às plantas. E o arquipélago malaio foi para o Wallace algo parecido com o que Galápagos tinha sido para o Darwin. Era um laboratório ao ar livre, uma lente de aumento para observar a evolução das espécies. E com todos esses elementos rodando na cabeça dele, em 1858, o Wallace pegou malária. Pegou malária e teve um delírio de febre nas Ilhas Molucas. E no meio desse delírio, ele teve um grande insight. Então, agora vamos olhar para o Darwin. Para um Darwin que já não é mais assim tão jovem. Ele tem quase 50 anos agora. E ele mora lá naquela casa, naquela cidadezinha de Down, na Inglaterra, no meio da Inglaterra, longe do mundo inteiro, mas ao mesmo tempo se correspondendo com o mundo inteiro. E ele ficava lá, passando mal, vomitando muito e também trocando cartas com muita gente, preparando o grande livro dele. O grande livro que, naquele momento, ia se chamar A Seleção Natural. Era um livro imenso, um livro de muitos volumes, realmente um livro monumental. E o Darwin escrevia, reescrevia, coletava exemplos, criava pombos. Ele apresentava a teoria da seleção natural, a teoria de que todas as espécies do mundo tinham vindo de um mesmo ancestral. Ele apresentava essa teoria para os amigos cientistas dele. E imagina como é que era para esses amigos ouvir sobre a teoria da origem das espécies daquele Charles Darwin. É estranho pensar isso agora, no século XXI, mas realmente, naquele momento, era algo novo, era algo que precisou de uma confluência de fatores, precisou do tempo profundo, precisou da extinção das espécies do Cuvier, do transformismo do Lamarck e do Erasmus Darwin, da superpopulação do Malthus. Tudo isso junto e reinterpretado, reavaliado. Então imagina você como é que deve ser pensar pela primeira vez que todas as espécies, que todos os seres vivos que você vê e também todos os seres vivos que você não vê, tudo se transformou a partir de um mesmo ancestral, lá longe, muito longe no tempo. Um ancestral
que foi variando de geração em geração e cujas variações foram definindo espécies ao longo do tempo, de muito tempo. Espécies que se ramificam, originando outras e mais outras espécies. Isso pode parecer bem absurdo, ou, no mínimo, imaginativo demais, fantasioso demais. Alguns dos cientistas que eram amigos do Darwin estavam mais convencidos daquela teoria. Outros amigos estavam menos. Mas, de qualquer modo, independentemente das opiniões, todos os amigos estavam de acordo numa coisa. Estava passando da hora do Darwin mostrar para o mundo aquele longo trabalho secreto dele, aquilo que ele estava amadurecendo em segredo fazia quase 20 anos. O Lyell, aquele geólogo de que a gente já falou aqui algumas vezes nessa temporada, que era uma grande influência para o Darwin, o Lyell, mesmo não acreditando muito naquela teoria, ele recomendava que o Darwin devia publicar logo os estudos dele. E ele dizia que ele sabia que tinha muita gente que podia estar se aproximando de algo parecido com aquilo. Mas o Darwin só respondia que ele não estava pronto, ele ainda não estava pronto. Na verdade, o Darwin, mais do que pouco preparado, ele estava com muito medo. Ele sabia que livros que tinham ideias muito menos ousadas do que a dele tinham sido ridicularizados pela comunidade científica. Ele não sabia como é que uma teoria como aquela poderia ser recebida. Até que, em junho de 1858, chegou uma carta, entre todas as tantas cartas que o Darwin recebia. Chegou uma carta que vinha das Ilhas Molucas. Era uma carta de um homem chamado Alfred Russel Wallace. Uma carta em que esse homem que era 14 anos mais novo do que o Darwin e que estava fazia muitos anos nessa expedição no meio da Malásia, esse homem apresentava um artigo com uma teoria que tinha sido concebida no meio de um delírio de febre. E esse artigo continha a seguinte conclusão. Existe um princípio geral na natureza que fará com que muitas variedades sobrevivam às gerações progenitoras e deem origem a variações sucessivas, afastando-se cada vez mais do tipo original. Darwin ficou apavorado. Eu nunca vi uma coincidência mais impressionante do que essa. Se Wallace tivesse o meu esboço que escrevi em 1842, ele não poderia ter feito um resumo melhor. Toda a minha originalidade, seja ela qual for, vai ser destruída. Naquele momento, o Darwin estava tão perplexo que ele prestou bem mais atenção nas semelhanças do que nas diferenças entre a teoria do Wallace e a teoria dele. Elas não eram assim tão idênticas, mas realmente elas tinham muitos elementos em comum. E a questão era o que eles iam fazer agora, porque tinha uma questão ética ali. O Darwin disse para o Lyell que ele preferia ter o livro dele queimado do que ser considerado pelo Wallace ou por qualquer pessoa como alguém mesquinho. Como é que ele ia publicar um trabalho que já não era assim tão original? O atraso do Darwin, um atraso que por um lado era muito estratégico, porque ele sabia que antes de publicar uma teoria tão controversa, era preciso se tornar especialista em alguma coisa para ser respeitado pela comunidade científica. E foi também um atraso para que o clima cultural se transformasse, para que existissem as condições imateriais de apresentar para a sociedade uma teoria como aquela. Mas então, esse mesmo atraso, por outro lado, de repente, esse atraso saiu pela culatra. Não era só que o clima cultural estaria mais pronto para receber aquela teoria. É que as condições tinham se transformado de tal forma que um outro sujeito também juntou as mesmas peças que o Darwin, decantou o mesmo tipo de material de pensamento e, por fim, chegou num lugar muito próximo ao do próprio Darwin. O Darwin pediu ajuda para o Lyell e o que eles decidiram foi apresentar um artigo assinado pelos dois, pelo Darwin e pelo Wallace, para a Sociedade Linneana de Londres. Essa sociedade científica, cujo nome, aliás, é uma homenagem ao Carlos Linneu. Lembra do Linneu? A gente já falou dele aqui lá no começo da temporada.
É aquele sueco que criou o sistema classificatório das espécies. Bom, e o artigo que foi apresentado pelo Lyell e pelo botânico John Hooker? Esse artigo dizia que os cavalheiros Charles Darwin e Alfred Wallace, dois infatigáveis naturalistas, conceberam de forma independente, sem saber um do outro, a mesma engenhosa teoria para descrever a aparência e a perpetuação de variedades e de formas específicas no nosso planeta. Ambos podem clamar com justiça o mérito de serem pensadores originais nessa importante linha de investigação. O artigo em si não teve quase impacto nenhum na comunidade científica. Ele passou batido. A revelação da teoria da seleção natural não chegou como um estrondo. Mas foi a partir de tudo isso que o Darwin, enfim, sentiu a urgência que ele ainda não tinha sentido até aquele momento. E aí foi um tanto às pressas, em contraste com toda a lentidão daquelas últimas 2 décadas, que o Darwin preparou aquilo que ele chamou de um grande resumo daquele livro de muitos volumes que ele estava fazendo fazia tanto tempo. Para você ter uma ideia e entender que realmente se tratou de um resumão mesmo, o livro que o Darwin preparava antes disso, mesmo sem estar pronto, ele já tinha quase 3 ou 4 vezes o tamanho do livro A Origem das Espécies. O que o Darwin publicou no ano seguinte à chegada da carta do Wallace foi realmente um resumo. Só que um resumo de mais de 500 páginas. Vamos recapitular isso um pouco. O Darwin nasceu em 1809. O livro dele foi publicado em 1859. Então o Darwin publicou a maior obra da sua vida aos 50 anos. E se não fosse pelo Wallace, é bem provável que ele ficasse esperando ainda mais. Mas bom, O Origem das Espécies foi finalmente publicado numa terça-feira de fim de novembro. Era um livro de capa de tecido verde musgo, com letras douradas na lombada. O Darwin já era o conhecido autor do best-seller O Diário do Beagle. E assim que saíram da gráfica, os 1.250 exemplares do Origem das Espécies já tinham destinatários confirmados. Diferente daquele artigo apresentado à Sociedade Linneana, o livro do Darwin, que saiu pouco tempo depois, recebeu toda a atenção. Entre os exemplares separados para os resenhistas, para as bibliotecas, para os clubes de leitura por assinatura e, finalmente, também para as livrarias, da origem das espécies por meio da seleção natural ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida, era esse o título original do livro, esgotou em um dia. O editor do livro propôs uma reedição imediata, e o Darwin já achou que seria uma boa oportunidade para fazer correções e emendas no texto. E ao longo dos próximos anos, o Darwin faria muitas dessas correções. Ele cairia inclusive numa espécie de hipercorreção, que foi deixando o texto dele mais arrastado, mais pesado de ler, e no fim das contas, nem sempre tão correto. E o livro teve 6 edições. Mas a gente vai sempre se referir aqui à primeira edição, que foi a que o Pedro Paulo Pimenta traduziu para a editora Ubu, e que é a mais revolucionária e que também é a mais bonita no fim das contas. O Darwin escreveu o seu livro, O Origem das Espécies, num estilo especialmente acessível. Ele escreveu não na linguagem unicamente do cientista, mas na linguagem da divulgação científica. As donas de casa liam o Darwin. Logo de cara, as pessoas comentavam esse estilo do Origem das Espécies, dizendo que era um livro fácil de se ler. O Richard Owen, que fazia parte desse círculo de cientistas e de mentores do Darwin, comentou isso de um jeito um tanto pedante, dizendo que era o que se podia esperar de alguém que tinha ficado conhecido como autor de livros de viagem. Ele estava se referindo ao sucesso do Diário do Beagle e estava querendo dizer que, com esse estilo, O Origem das Espécies não poderia ser considerado um livro muito sério. Tem um estudioso recente do Darwin chamado Michael Ruse, R-U-S-E, que diz que o Owen estava certo. Aquele era um livro estranho para um cientista profissional. Mas o Michael Ruse acrescenta: o Darwin sempre foi um cientista estranho. Ele sempre teve um pé num outro mundo.
Então, enfim, depois de tantos episódios falando desse livro para você, finalmente a origem das espécies está aqui. Está aqui na minha mão. E a gente pode agora, depois do que não foram 20 anos, mas sim 8 episódios, abrir esse livro e ler. Quando observamos em nossas plantas ou animais mais antigos indivíduos de uma mesma variedade ou subvariedade, uma das coisas que mais impressiona é o fato de eles serem, em geral, muito mais diferentes entre si do que os indivíduos de uma espécie ou variedade qualquer em estado de natureza. Você acabou de escutar a frase que abre o livro. E é uma frase que talvez soe um pouquinho complicada. Mas, ao mesmo tempo, se você prestar atenção, tem uma coisa bem interessante aí nessa frase inaugural do livro. Uma coisa que revela muito da forma como Darwin escreve, de quem é o Darwin escritor. A primeira palavra do livro é quando. Quando observamos. Com essa primeira pessoa do plural, o Darwin já te coloca dentro da situação em que ele está. Ele já te inclui dentro do livro. Então você, leitor, observa junto com o Darwin. Estamos, nós e o Darwin, observando as nossas plantas ou os nossos animais mais antigos. E quando ele diz nossas, ele quer dizer nossas mesmo. As plantas e os animais que foram domesticados, que foram manipulados por nós, pelos seres humanos. Então a gente está aqui observando e nos impressionando com o fato de que dentro de uma mesma espécie domesticada, acontece com frequência de a gente encontrar exemplares que têm mais diferenças entre si do que no estado de natureza as diferenças entre uma espécie e outra espécie. Então, escuta essa frase de novo. Quando observamos em nossas plantas ou animais mais antigos indivíduos de uma mesma variedade ou subvariedade, uma das coisas que mais impressiona é o fato de eles serem, em geral, muito mais diferentes entre si do que os indivíduos de uma mesma espécie ou variedade qualquer em estado de natureza. Pega os cachorros, por exemplo. Olha para um chihuahua. E então agora olha para um São Bernardo. Em tese, os dois são o mesmo bicho. Os dois são cachorros. Mas se você olhar para um rato, e agora se você olhar para um esquilo, você vai perceber que, pelo menos na aparência, esses dois bichos são mais semelhantes entre si do que um chihuahua e um São Bernardo. E por que a gente considera que o rato é de uma espécie diferente da do esquilo, mas o chihuahua é da mesma espécie que o São Bernardo? Qual que é o critério para isso? Pronto, aqui a gente já começou a se fazer perguntas importantes. Perguntas que vão conduzir a gente de um degrau para outro degrau no livro do Darwin. Então, é nesse sentido que ele é um escritor muito esperto, o Darwin, porque ele vai começar o livro incluindo o leitor nesse livro e mostrando para o leitor alguma coisa que ele já conhece. O Darwin começa falando daquilo que é mais familiar. O primeiro capítulo se chama Variação sob Domesticação. E ele é dedicado àquilo que o Darwin chamou de seleção artificial. É a seleção que o próprio ser humano faz com os outros animais e com as plantas, para criar raças, para criar subespécies. Porque, vou dar um exemplo para você. O que você conhece hoje como melancia? A imagem que te vem à cabeça quando você pensa numa melancia. Pensa numa melancia. Então, ela é bem diferente da melancia como ela era antigamente. Ela é uma fruta que começou a ser cultivada na Europa por volta de 1600. Ela é originária do continente africano, mas é difícil especificar exatamente de qual parte do continente. E as melancias dessa época, mesmo que elas tivessem um gosto relativamente parecido com o das melancias atuais,
elas tinham uma aparência bem diferente. A maior parte do interior da melancia era branca, e ela tinha bem pouco da parte vermelha, da polpa que a gente come. E elas eram bem menores. E além disso, por causa de um processo de fertilização, podia acontecer às vezes da polpa do interior da melancia ficar em forma de espiral. Pode olhar umas pinturas renascentistas de natureza morta para você ver. Tem algum exemplo na nossa newsletter. Parece um pouco que você está olhando para um sonho. Foram centenas de anos de domesticação da melancia que fizeram versões maiores, mais carregadas com a polpa vermelha. E assim também com o pêssego, por exemplo. Antes dos chineses começarem a cultivar o pêssego, ele tinha o tamanho de uma cereja, e dizem que ele tinha gosto de lentilha. As cenouras eram amargas e brancas ou roxas. O laranja da cenoura só foi disseminado e se tornou a cor da cenoura pelos holandeses no século XVI, durante a Guerra de Independência da Espanha. E eles fizeram a cenoura laranja em homenagem ao Guilherme I de Orange, que era o príncipe dos Países Baixos. Bom, enfim, se você já comeu uva sem semente, ou uma mexerica que descasca mais fácil, então você já viu o que é seleção artificial. É a seleção que o próprio ser humano faz. Que o ser humano vem fazendo faz muito tempo, quando ele escolhe características para reforçar na comida dele, nos animais de estimação, e dá preferência para essas características no lugar de outras quando ele decide que vai reproduzir esse ser vivo. Quando Darwin começa o livro falando justamente disso, é porque ele sabe que a maioria dos leitores dele e a maioria das leitoras dele vai reconhecer, vai entender e vai concordar que essa seleção existe. Ele sabe que os leitores dele não são só os cientistas, porque ele não está escrevendo só para aqueles que são versados no assunto. A criação de alguns animais era inclusive um hobby para muitos ingleses vitorianos. O Darwin cita no livro dele um exímio criador de pombos, que costumava se gabar de que em 3 anos ele era capaz de produzir qualquer tipo de pena. "Me deem 6 anos", ele dizia, "e produzirei cabeças e bicos." É que os pombos oferecem uma incrível liberdade de criação. E para os ingleses do século XIX, eles pareciam como que uma grande massa de modelar raças. Existem mais de 150 tipos de pombos domésticos, e eles são diferentes uns dos outros pelo tamanho, pela cor, pela postura, pelas formas, pela plumagem e pela capacidade de voo, por exemplo. Os criadores iam cruzando os indivíduos com variações mais ou menos semelhantes e chegando em pombos de caudas que se abrem em semicírculo, ou outros que têm um papo bem grande e inchado. O Darwin ficava brincando de fazer isso no pombal da casa dele. Ele media, pesava, analisava o esqueleto, contava o número de vértebras e de conexões entre as vértebras dos pombos, e com isso ele classificou os pombos em grupos diferentes. Alguns de bico curto, como por exemplo o pombo cambalhota, que tem esse nome porque ele realmente dá umas cambalhotas enquanto ele anda, e na verdade também até voando, e às vezes ele cai no chão. Pode procurar na internet para ver. Isso virou uma grande atração, mas isso acontece por causa de um distúrbio neurológico provocado nesse processo de seleção. E também os pombos que o Darwin chamou de peculiares, como por exemplo os pombos correio, que conseguem voltar para casa mesmo a centenas de quilômetros de distância. Pombos cauda de leque, com uma cauda cheia de penas. Pombos gravata, com penas revertidas no pescoço e no peito. Pombos jacobinos, que têm umas penas mais longas na frente e que envolvem as cabeças deles, como se fossem a gola alta dos jacobinos da Revolução Francesa. Os pombos vêm sendo observados com atenção e criados com todo cuidado e carinho por muitas pessoas ao longo da história. Os registros mais antigos são da quinta dinastia egípcia, por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Pombos eram muito valorizados pelo Akber Khan da Índia, por volta do ano de 1600. Por volta da mesma época, os holandeses se mostravam tão entusiastas dos pombos quanto os antigos romanos. Os pombos eram alguns dos bichos favoritos do Darwin. E o Darwin também gostava muito de cachorros.
Na autobiografia dele, ele diz que ele sentia paixão por cães e que os próprios cães pareciam perceber a paixão que ele sentia, porque eles acabavam se afeiçoando mais ao próprio Darwin do que aos donos deles. Mas, lendo A Origem das Espécies, a gente tem um pouco a impressão de que ele não gostava muito de gatos. Pelo menos ele fala dos gatos como animais que são muito alheios, com que ele não tem muita familiaridade. As crianças e as mulheres os valorizam, ele diz num determinado momento do livro. Bom, mas já que a gente está falando de animais de estimação, em contrapartida, na Inglaterra vitoriana, foi moda e, na verdade, até uma obsessão, um animal de companhia chamado wombat, que é um bicho nativo da Austrália. É um marsupial que parece um pouco com um rato bem grande ou então com uma capivara bebê. Mas isso é outra história. E se você quiser saber mais sobre esse bicho, você pode olhar a nossa newsletter. Bom, o primeiro capítulo do livro é inteiro dedicado à seleção artificial. Então, falando primeiro daquilo que acontece nas fazendas ou nos jardins, aos poucos o Darwin vai chegar, ele vai conduzir o leitor para aquilo que mais interessa para ele, o que acontece nas florestas, nos mares, o que acontece no mundo natural. Então, é uma analogia. E essa analogia é um aspecto em que a teoria do Darwin é muito diferente da teoria do Wallace. É uma coisa que ele não percebeu quando ele recebeu a carta e achou que os dois tinham chegado exatamente às mesmas conclusões do mesmo jeito. Mas um pensamento não era assim tão idêntico ao do outro. Por exemplo, o Wallace não tinha feito essa aproximação entre a seleção que o ser humano faz e a seleção que a natureza faz. Na verdade, para pensar a seleção natural, Wallace diferenciou a seleção natural da seleção humana. Isso porque, até o século XIX, o mais comum mesmo era pensar que as modificações que eram feitas pelo homem nas espécies domésticas eram temporárias e bastava abandonar essa espécie na natureza para que ela retomasse a forma selvagem dela. Essa ideia era um argumento para reforçar o fixismo, a estabilidade das espécies. As espécies só poderiam ser transformadas através da ação humana momentaneamente, e essas modificações não seriam definitivas. Wallace acreditava nisso e, por causa disso, quando ele descreveu a seleção natural, para defender que uma transformação real acontecia nas espécies, ele teve que mostrar que o que a natureza fazia seria o contrário do que o ser humano fazia com a domesticação. Na natureza, então, para o Wallace, as transformações seriam irreversíveis. Mas o que o Darwin entendeu é que toda transformação é irreversível. Ele entendeu que se você faz um pombo com cauda de leque, isso vai definir uma modificação na espécie que depois nunca mais vai voltar a ser como ela era antes. E foi por isso que ele chamou a seleção que o ser humano faz de seleção artificial, para aproximar da seleção natural. Então, agora voltando para o livro do Darwin, desse primeiro capítulo preocupado com temas domésticos, ele passa para o segundo, chamado Variação na Natureza. Assim como o homem produz ótimos resultados pela adição de meras diferenças individuais em uma direção qualquer, também a natureza pode fazê-lo, e com muito mais facilidade, pois tem à disposição um tempo incomparavelmente maior. Porque se o ser humano seleciona e ajusta as espécies para os seus gostos ou para as suas necessidades do momento, gostos e necessidades que são passageiros, a natureza, de maneira análoga, faz a mesma coisa. Ela, entre aspas, escolhe, seleciona os indivíduos mais bem adaptados dentro das circunstâncias, dentro daquele meio. Os indivíduos das espécies que foram selecionados, entre aspas, eu repito e insisto nessas aspas porque a gente tem que lembrar que a natureza para o Darwin não é um agente, não é um sujeito que vai, que pensa, considera, decide, seleciona. Mas a gente precisa fazer essa simplificação aqui e formular desse jeito para começar a explicar. Então, os indivíduos que foram, entre aspas, selecionados para sobreviver são os que dão origem à geração seguinte. Só que, na natureza, essa seleção acontece com muito, muito, muito mais tempo do que ela acontece quando é o ser humano que está agindo, selecionando.
E na natureza, cada variação, até mesmo a mais sutil, a mais minúscula, é importante. Existe um trabalho silencioso, um trabalho imperceptível na adaptação constante de cada um dos seres às condições da vida. Pode-se dizer que a evolução natural realiza diariamente, hora após hora, um escrutínio de cada uma das variações, por menor que seja, ao redor do mundo todo, rejeitando o que é ruim, preservando e aprimorando o que é bom, trabalhando silenciosamente, onde e quando a ocasião se ofereça, na melhoria de cada ser orgânico em relação às condições de vida, orgânicas e inorgânicas. E tão imperfeita é a nossa visão do longínquo passado das eras, que tudo o que vemos é que as formas de vida são hoje diferentes do que eram antes. Quando você pensa darwinianamente sobre o mundo, não tem muito sentido em isolar um momento só, em retirar só um frame do filme. Como as espécies estão o tempo todo mudando, você tem que considerar a forma que um determinado ser vivo tem no momento em que você olha para ele. E aí, então, entender que ele teve outra forma antes e que ele pode vir a ter outra forma ainda no futuro. O que a gente tem quando a gente olha para qualquer ser ao nosso redor, ou até para nós mesmos, são indícios de que as coisas já foram diferentes. É isso que explica, por exemplo, que alguns animais tenham formas que não correspondam aos seus hábitos. Você encontra alguns tipos de patos e gansos com nadadeiras, mas são patos e gansos que vivem há gerações em territórios onde eles sequer se aproximam da água. Em algum momento da história da espécie, essas nadadeiras foram perfeitamente úteis para nadar. Mas os momentos mudam, as espécies mudam e a natureza age, no seu tempo lento, no seu tempo profundo, para selecionar as variações individuais que melhor se adaptam às circunstâncias. É isso que explica também os nossos dentes do siso, ou os nossos apêndices. É isso que explica que avestruzes tenham asas, apesar deles não voarem. São órgãos que hoje são inúteis, mas eles já tiveram uma utilidade um dia. E para o Darwin, essas inutilidades não dificultam as explicações. Pelo contrário, a presença de órgãos que hoje não servem para nada pode até ajudar a explicar as leis da hereditariedade. O Darwin cita esses exemplos e ainda outros ao longo do livro porque ele escreve como se ele já estivesse prevendo os problemas que nós leitores, os problemas que a gente poderia encontrar quando a gente fosse parar para pensar no que ele está dizendo. Ele nunca perde de vista o leitor. E inclusive admite que ele mesmo se sente atordoado com algumas perguntas que surgem, mas que não encontra nenhuma questão que seja realmente fatal para sua teoria. Então ele já antecipa as nossas perguntas e, em seguida, já responde a elas também. Essa foi a primeira metade do episódio chamado As Histórias Não Nascidas. Na segunda metade, que é a última parte dessa nossa narrativa sobre a concepção e a longa elaboração de uma teoria, a gente continua no Origem das Espécies, para ler esse livro juntos e pensar sobre a natureza e a linguagem, sobre órgãos rudimentares dos seres vivos e as letras não pronunciadas das palavras, sobre um conto chinês e as histórias não contadas. 20.000 Léguas é uma produção da Associação 451 em parceria com a livraria Megafauna e conta com o apoio do Serrapilheira, Instituto de Fomento à Ciência e Divulgação Científica no Brasil. A criação do podcast e edição dos roteiros é da Fernanda Diamante. Os roteiros, pesquisa e apresentação são nossas, Leda Cartoon e Sofia Nestrovski. Os trechos do Origem das Espécies que a gente citou aqui são todos na tradução do Pedro Paulo Pimenta, feita para a editora Ubu. A trilha sonora original e a execução dessa trilha é do Fred Ferreira.
A edição e finalização de som é uma parceria do Nicolas Rabinovich com o Fred Ferreira. Esse episódio, como todos os outros, foi gravado em casa, respeitando o distanciamento social durante a pandemia do novo coronavírus. A produção executiva é da Mariana Shiraiwa, o projeto gráfico e as ilustrações são da Débora Salles, a revisão técnica dos roteiros é do Reinaldo José Lopes, a edição das newsletters é do Gabriel Joppert. Você pode assinar essas newsletters pelo site da Revista 451 para receber no seu e-mail toda segunda material extra, referências, links, imagens e todo tipo de conteúdo que tem a ver com os roteiros de cada um dos episódios, mas também essas newsletters agora já estão disponíveis na íntegra, também no site da Revista 451. A gente agradece mais uma vez a Marina Cartum pela transcrição das entrevistas e a Lívia Nestrovski pela preparação vocal para as gravações desses episódios.